Proposta na mesa de Ezequiel Barco, e aí o Spartak Moscou agora vai definir se aceita ou não, e parece que eles já fizeram a contraproposta. A gente vai falar tudo no vídeo de hoje. Além disso, tem novo ponta na mira do Flamengo, e a gente vai trazer o nome do jogador aqui, entender os detalhes e se vale a pena trazer ou não. Tem o Wesley com tudo certo para sair do Mengão, tem Felipe Luiz ganhando uma queda de braço com o José Boto para trazer substituto de Gerson ao Flamengo, e tem também a atualização do caso Carrascal. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá! Não esquece de dar essa moral pra ele, pô! Voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, já começando com o Flamengo fazendo esse treino aí na tarde, na verdade na manhã, né, dessa quarta-feira, treinando de novo agora pela manhã às 9h30 também, em preparação para o jogo de sábado contra o São Paulo às 4h30 da tarde. O Flamengo que tem de baixa somente o Eric Pulgar, que a gente já sabe que vai ficar de fora aí por volta de pelo menos aí 2 a 3 meses de ausência no Flamengo. Inclusive teve uma entrevista do Sasaki lá, o chefe da área médica do Flamengo, dizendo exatamente isso, que o Flamengo vive uma fase boa em relação a essa parte médica, parte física, com exceção somente de Eric Pulgar, que não está à disposição do Felipe Luiz nesse momento. Flamengo, para esse jogo de sábado, já tem 40 mil ingressos vendidos. Isso é uma ótima notícia, é sinal de que a gente deve ter sim casa cheia para a partida, porque a gente ainda tem aí um dia e meio a 2 para essa partida contra o São Paulo, então a tendência de fato é de casa cheia. E agora, falando sobre essa ausência do Pulgar, a tendência é que nesse próximo mês e até no mês seguinte, nos próximos 3 meses pelo menos, a dupla de volante titular seja Jorginho e De La Cruz. O que me preocupa, primeiro porque o De La Cruz não pode ter uma sequência grande de jogos, e aí significa a entrada do Everton Araújo. Também acho que nenhum dos dois tem um grande poder de marcação, ou seja, em jogos em que o Flamengo queira ter um pouco mais de solidez ali no meio campo em relação à defesa, deve também entrar o Everton Araújo, e com isso o Flamengo vai ter como praticamente única opção, exclusivamente defensiva, Everton Araújo. Eu sei que tem o Alan no elenco também, mas não é aquele cara que a gente possa dizer que olha, como ele é bom defensivamente. O Alan, ele é aquele cara que faz o controle de bola e carrega para o ataque, também faz a cobertura ali na defesa, mas não é aquele cara que a gente diga, nossa, o Flamengo está bem servido. Por isso, eu quero abrir essa discussão com vocês aqui, que você acha que o Flamengo está certo em não ir atrás de reposição para o Eric Pulgar, que deve ficar fora, se não do restante todo da temporada, praticamente todo o restante? Eu sou contra, eu acho que o Flamengo deveria ir atrás de uma opção mais marcação ali para o meio campo para suprir a falta do Eric Pulgar. Comenta aí a sua opinião sobre isso. Mas antes de mais nada, vamos falar do mercado da bola do Flamengo, só que antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, agora vamos falar do mercado da bola do Flamengo, que anda bastante agitado, mas temos boas notícias hoje
algumas atualizações aí animadoras em relação ao posicionamento do Flamengo em relação a novas contratações, novidades aí em relação a Ezequiel Barco e Carrascal. Lembrem bem, e Carrascal. Isso é uma atualização muito importante e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje também. Tem um novo ponta na mira que o Flamengo começa a entender aí, questão dos valores, que seria o cara no lugar do Mickey que o Flamengo tá de olho, do Mike Johnston, né? Então, a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, começando aqui com o Wesley acertado com a Roma para sair do Flamengo. Ele teve acerto salarial, todos os detalhes do seu contrato já estão feitos, então agora a pendência é somente em relação ao Flamengo e a Roma se acertarem em relação a valores, coisa que a cada dia se aproxima mais de um denominador comum. Roma já promete, ainda não fez a proposta oficial, mas promete fazer uma proposta aí em torno de 25 milhões de euros, e o Flamengo, que continua pedindo 30, começa a amolecer, porque essa próxima proposta de 25 milhões de euros, pelo que vem sendo dito, vai incluir mais 5 milhões de euros em variáveis, em metas. Então, dependendo da atuação do jogador, e aí pode entrar questão de convocação, pode entrar questão de participação em jogos, simplesmente, assistências, uma série de fatores que aí é isso que vai ser discutido, é isso que deve determinar o acerto entre Flamengo e Roma para determinar aí, definir que metas serão essas para que o Flamengo receba esses 5 milhões de euros a mais, completando os 30 que o Flamengo tanto pede desde o início dessas conversas. Então, existe uma grande chance de Wesley, de fato, ir parar na Roma. Futebol italiano, como eu disse, apesar do futebol italiano ter aquela tendência defensiva, o Wesley, na minha opinião, se daria muito bem, porque muitos times de lá jogam com 3 zagueiros e o Wesley seria aquele lateral mais ofensivo, jogando como um ala, também com responsabilidade defensiva, mas como um ala, como atua a maioria dos times de lá, e o Wesley já vem fazendo isso muito bem pelo Flamengo, não no esquema de 3 zagueiros, mas sendo dessa forma lá, ele ainda tem mais uma segurança defensiva que dá mais liberdade ainda para ele atacar. Vamos ver o que vai dar essa negociação toda aí, qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. A atualização do caso Carrascal é que o Flamengo continua em conversas com o jogador, reuniões futuras são marcadas. O Flamengo conversou ontem de forma remota com os representantes do jogador, também com o Dinamo Moscou, para tratar mais uma vez dessa questão da forma de pagamento, que é o entrave nesse momento. Forma de pagamento que o Flamengo pede é parcelada em 3 vezes. Para ser parcelada, o Dinamo pede garantias bancárias específicas, e aí para essas garantias o custo adicional é grande, porque a gente sabe a situação que acontece lá na Rússia hoje em dia. Isso faz com que os bancos, vamos dizer assim, tenham um custo maior para liberar esse tipo de documentação, garantindo pagamentos para lá, porque o caminho para o dinheiro chegar na Rússia precisa ser diferente ou especial, digamos assim. É o nível de informação que a gente tem agora. Eu não tenho como dar mais detalhes, porque eu não tenho mais detalhes, mas a informação é que o custo até para providenciar essas garantias bancárias seria maior, e aí o Flamengo já está colocando na mesa: olha, a gente gastaria mais para te dar essas garantias, então a gente gostaria de um valor menor para compensar esse gasto aí para fornecer as garantias, e aí é aí que está um entrave com os russos. Os russos pedem de forma ideal que fosse pagamento à vista, o Flamengo não aceita, quer parcelar, justamente para ter caixa para as outras negociações que estão acontecendo, que a gente já vai falar. E no momento, o negócio está nesse entrave aí da questão de prazo e de garantia. Com o jogador continua tudo certo, fica a pendência aí de definição entre as duas partes para o Carrascal de fato ser anunciado e vir para o Rio de Janeiro fazer os exames e ser apresentado normalmente, mas já está melhor do que esteve até uns dias atrás. As conversas continuam e a tendência é que tudo dê certo, mas ainda existe essa questão aí do prazo de pagamento e garantias bancárias. Mudando agora para o outro lado dessa conversa, que até então eram
coisas à parte, ou era um ou era outro, tô falando de Ezequiel Barco, existe uma informação de que, após essa confusão toda aí, o Flamengo tá mudando de postura em relação a Ezequiel Barco, quando a gente falava que sempre o Flamengo só contaria com o jogador como plano B pro Carrascal. O Flamengo tá mudando de ideia e muito tem a ver com essa confusão recente aí com o José Botto. Por quê? Essa opinião de que o Flamengo não precisava de outro jogador para reposição ao Gerson era muito vinda do José Botto. Felipe Luiz já era um pouco contrário e dizia que, caso houvesse a possibilidade de trazer um jogador para repor o Gerson como a posição que ele faz no ataque, aí sim ele gostaria muito de contar com um novo jogador para isso. E aí é que entra a questão do Ezequiel Barco. O Flamengo fez uma proposta, ainda não um papel timbrado, oficial, mas apresentou a ideia, a disposição que ele tem pelo Ezequiel Barco para o Spartak Moscou e disse, olha, estamos dispostos a pagar 14 milhões de euros pelo Ezequiel Barco. Informação trazida pela Raíza Simplício, lá do... esqueci qual é o veículo dela atualmente. Tá no mesmo que o Paparazzo faz. Acho que é do Lance, né? Se eu não me engano é isso. Enfim, 14 milhões de euros na mão do Spartak, que hoje a pedida deles é alta, bate aí em cerca de 20 milhões de euros. O entrave, nesse momento, é esse de valores. O Barco tá escancarado a conversas. O Flamengo já sabe e já chegou a conversar com o jogador. Sabe que o salário dele não é baixo, mas o jogador tá muito aberto a conversas. Como eu trouxe, ele tem essa questão aí da família, inclusive querendo sair de lá da Rússia de qualquer forma. E existe agora essa questão da conversa com o Spartak Moscou. Qual é a questão aí toda? O Spartak sabe que o Flamengo está recebendo dinheiro de tudo que é lado, Mundial, teve a negociação do Gerson agora há pouco tempo. Então, essa questão de você negociar com um time que você sabe que está com dinheiro acaba sempre dificultando. Mas o Flamengo já fez essa primeira proposta. Eu acredito que o Flamengo tenha oferecido 14, sabendo que pode, talvez, ter uma necessidade de aumentar esse valor. E é isso que a gente aguarda agora para entender. Por quê? Se o Spartak resolve ceder um pouco, baixar um pouquinho o valor, se o Flamengo concorda com isso e chegam no meio termo, é mais de meio caminho andado já para o negócio ter sucesso, porque o Barco não deve ser um grande problema em relação ao acerto aí de salários. Então a gente fica aí na expectativa para saber os próximos passos dessa situação. No momento proposta nas mãos do Spartak, interesse de compra por 14 milhões de euros já nas mãos do Spartak, aguardando aí esse retorno, essa nova contraproposta. Vamos saber se eles vão continuar com essa pedida de 20 milhões de euros ou se vão aceitar ceder um pouco para chegar aí no meio termo. Vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E aí tem mais uma informação aqui, que é o Flamengo de olho num novo ponta, que é Antony. Mas calma, não é o Antony do Betis, o Antony que começou lá na Holanda, depois de sair do São Paulo, foi depois lá pro Manchester United. Não é ele. É Antony, um ponta esquerda, destro, que joga no Portland Timbers, de lá, dos Estados Unidos. Ele que tem valor de mercado de 5 milhões de euros, alto, tem 1,85 m de altura, o contrato dele vai até o fim de 2026, ele, segundo o Transfer Market, ele faz a ponta esquerda, ponta direita também, e tá até marcado ali como uma terceira opção de posicionamento dele, um centroavante. E aí faz até sentido por conta da altura. Ele nessa temporada, e lembrando que a temporada dos Estados Unidos começa junto com a do Brasil, então ele tá mais ou menos na metade da temporada lá, ele tem 18 jogos, 6 gols e 5 assistências dentro desses 18 jogos, o que é até aí 11 participações em gol, em 18 jogos,
é razoável, é muito melhor do que os números do Mike Johnston, por exemplo. E aí, falando no irlandês, ele seria justamente esse outro jogador que estaria para substituir o Mike Johnston. Por quê? A informação que o Boto passou para os jornalistas era que o Mike Johnston, o Flamengo desistiu por conta de vaga de estrangeiro. Então faz sentido esse cara aqui que está sendo visualizado aí para substituir esse reforço seja brasileiro. Então é esse o novo alvo do Flamengo. E isso aí fica muito claro, levando em conta as outras negociações, fica muito claro que o Flamengo tem como esse reforço como um cara para completar o elenco. Não é aquele cara para chegar jogando decisivo, é mais para possivelmente substituir uma saída de um outro ponta. E aí eu falo sobre Michael, que tem essa proposta do Aldo Rail já nas mãos dos empresários dele e devem apresentar ao Flamengo a proposta que deve girar em torno aí de 12 a 13 milhões de dólares. Isso aí a gente já fez um outro vídeo falando que tem que vender. Pelo que o Michel vem apresentando recentemente, se chega uma proposta de fato, sejam esses os valores, então não tem dúvida, na minha opinião, o Flamengo tem que vender. E aí o ponta, nesse caso o Antony, chegaria para suprir como mais uma opção para ponta, mas lembrando que esse não seria o caso dele impedir a chegada dos outros que a gente comentou no vídeo de hoje, Ezequiel Barco e Carrascal. É uma opinião minha, e aí a gente tem que casar duas coisas aí. Primeiro, o Gerson não jogava só de ponta, o Gerson também ajudava muito na marcação do meio campo. E a gente também não tem o Pulgar durante algum tempo. Então eu reforço, e aí a gente tem conversado bastante disso nos comentários aqui dos últimos vídeos, que, na minha opinião, o Flamengo deveria ir atrás do De Ossa, do Monterrey. Que ele faz exatamente a função de quando o Gerson tá no meio campo, faz ali o segundo volante, mas daria uma consistência muito grande no meio campo do Flamengo. Acho que é um cara que o Flamengo deveria olhar com mais carinho. Já saiu a informação de que o Flamengo chegou a sondar, mas depois disso não tivemos mais nenhuma atualização nesse sentido. Então, continuo batendo na tecla de que o Flamengo precisa de um cara de meio campo com mais consistência e o De Ossa seria um grande nome para chegar e reforçar, encorpar ainda mais o elenco do Flamengo. Comenta aí se você concorda comigo ou se você acha que tá ok jogar ali com o meio campo, quando precisar jogar mais defensivo, jogar com Alan ou Everton Araújo. Sei não. Mas por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!